na altura em que eles começam o desenvolvimento emocional e desenvolvimento cognitivo das crianças tem determinadas fases que já estão estudadas, diagnosticadas, a gente já sabe disso. Por volta dos 8, 9 anos, a criança começa a ter a noção da finitude da vida de uma forma mais concreta, daquilo que realmente significa a finitude da vida, Uhum. e aí começa naturalmente os medos, e aquela história que você contou da criança que não queria fazer o enxerto ósseo, eu também já Sim. tive experiências dessas. Tem um caso que é muito conhecido, e quem acompanha o Atlas Lipcast há mais tempo já em algum momento viu as participações dos Olhinhos Azuis. Que barato. Ô, Fernando, É, e aí essa jornada, como a gente falou várias vezes, da maratona, é, há uma fase que os pacientes todos passam, e tu próprio já referiste isso, na altura em que eles começam o desenvolvimento emocional e desenvolvimento cognitivo das crianças tem determinadas fases que já estão estudadas, diagnosticadas, a gente já sabe disso. Por volta dos 8, 9 anos, a criança começa a ter a noção da finitude da vida de uma forma mais concreta, daquilo que realmente significa a finitude da vida, uhum. e aí começa naturalmente os medos, e aquela história que você contou da criança que não queria fazer o enxerto ósseo, eu também já Sim. tive experiências dessas. Tem um caso que é muito conhecido, e quem acompanha o Atlas Lipcast há mais tempo já em algum momento viu as participações dos Olhinhos Azuis, que é uma garota que, aos 8 anos de idade, na altura de fazer o enxerto ósseo, disse: não quero, né? E aí entra a importância da psicologia, da multidisciplinaridade, e a psicóloga que conversou com ela, na altura foi uma pedopsiquiatra, inclusive, nem foi a psicóloga, foi a pedopsiquiatra quem falou com ela, e essa transformação do significado das coisas e o abrir a cabecinha fez com que, quando a gente chegasse no dia na enfermaria da pediatria para buscá-la para o enxerto ósseo, ela vinha com um papel que ela foi buscar na internet e imprimiu uma boquinha, assim, aquelas bocas abertas em desenho, sabe? Que para ver Aham. a edição toda, e disse assim: Tyrone, eu quero uma boca igual a essa. Então, Legal, que legal. baita responsabilidade, eu quero uma boca igual É, a essa. exatamente. Bom, mas essas coisas a gente sabe que tem em cada uma dessas fases. E uma das questões que acontece é que, pela longevidade do processo, Fernando, há determinados procedimentos que não podem ser realizados extemporâneos. A gente já citou alguns exemplos, tu falaste nisso há pouco, em relação à fístula. É óbvio que as mães querem a fístula toda fechada e querem, se possível, ir atrás de cada semana que abre uma fístula, elas querem uma cirurgia nova para fechar aquela fístula. Uhum. É como se houvesse um medo do fantasma, de uma figura imaginária naquela fenda, naquela É, fístula, mas resguardar essa intervenção para um momento futuro vai garantir, por exemplo, que o crescimento não vai interferir, que o tecido ficou mais preservado, menos aderências, menos fibrose, maior probabilidade de sucesso, enfim, tudo isso. Há coisas que não dá para fazer extemporâneo. E uma delas é a cirurgia ortognática. E sim. nós temos um problema com relação à cirurgia ortognática. Quando o paciente chega à fase da cirurgia ortognática, no geral, ele já vai com um historial de cirurgias extenso. E Sim. isso se não houver aquela situação de que tenha havido misturas de protocolos, porque na história do Atlas Ipcast eu já entrevistei pacientes que chegaram à fase adulta com 40 cirurgias realizadas. Sim. Eu nem consigo imaginar um cenário desse. Me deixa ansioso com esse tipo de relato, porque não consigo perceber por que é que a gente não conseguiu é, criar mais informação ainda, e é, mais uma vez, a velha batalha, para que as pessoas possam se informar mais. É, não é situação de nós pensarmos assim, não, esse caso é um caso
extremamente complexo, teve craniosinostose, teve. Não, não é, é um caso normal. E a pessoa vem referir 40 cirurgias, das quais, se calhar, 30 delas foram de caráter secundário e estético e completamente transitório e, se calhar, desejavelmente É, evitáveis, tá? Aí, quando chega nessa fase da cirurgia ortognática, o cara já vem com um background cirúrgico e ele está farto de cirurgia, Fernando. Ele não quer mais ouvir falar sim. em cirurgia. E pegando naquilo que tu disseste, quem não faz não tem problemas, né? Eu tenho um caso de um garoto que nós fizemos uma correção incrível, uma reabilitação muito bacana, muito bonita, e que no final do tratamento, o tratamento não era passível, não era compatível com uma compensação dentária para obter uma relação de classe 1. Era uma criança que precisaria, uma criança, nesse caso já, um adolescente, um jovem, que precisaria de uma cirurgia ortognática de avanço da mandíbula. Ok? E Uhum. porque ele ficou com uma meia classe 2. E essa Entendi. meia classe 2 teria que ser corrigida cirurgicamente. Cara, nessa altura, terminado o tratamento ortodôntico clássico, agora você precisa de uma intervenção para colocar aqui esse encaixe final. E ele me diz assim: quanto isso é importante para mim? Pergunta de milhões, né? Aí eu disse assim: olha, depende muito daquilo que você quer que eu te responda. Porque na realidade, Fernando, os ortodontistas lutam com todas as suas forças para levar os pacientes todos para uma classe 1 de Engel, Uhum. que acontece Sim. em menos de 8% da população mundial. Mas olha que coisa bacana que a gente está conversando. Você está falando que você tem uma limitação mesmo fazendo o mais moderno possível, né? Uhum, E sendo o mais interceptível uhum, possível. Então, e isso tem que ser isso tinha que ser o dito por todos, né? Agora, por uhum. mais que eu seja extremamente interceptivo, por mais que eu seja eficaz no que eu estou fazendo e efetivo, eu ainda assim vou terminar com uma chance de Meia, sucesso exatamente. menor do que o ideal. Então, isso é a conversa certa, né? Uhum, A cirurgia ortognática para o cirurgião, ela é para o paciente fissurado ou paciente com fenda palatina, ela é um desafio assim absurdo, porque você tem o número de cirurgias contam, né? A quantidade de tecido cicatricial ao redor uhum. conta, né? E a gente não pode lidar com esse paciente como um paciente não fendado, né? Sem a fissura, Exatamente. porque você tem uma segmentação palatina natural desse paciente. Esse Natural. paciente ele aparenta ter um palato rígido, né? É o rígido, Íntegro, porque ali exato. você tem tantas cicatrizes prévias, né? E você Uhum, realmente tem, pela exposição do periósteo, né? Você tem uma fina camada óssea que se forma, né? uhum. Mas você ainda tem dois segmentos na maxila ou três segmentos na Ou maxila, três. dependendo do tipo da Exatamente. fissura, né? Esse paciente Então, na não hora. quis fazer ortognática. Não, então, é isso, Não isso que a gente quis. está falando. Então, na hora que você decide ir para a ortognática, embora seja um procedimento super importante, né, na finalização do tratamento e previamente à rinoplastia desse paciente, Uhum, você tem que colocar isso numa balança de uma forma muito honesta e saber se você vai causar mais benefícios ou malefícios a esse paciente, exatamente. né? E dentre os benefícios, eles são claros, né? Você poder colocar esse paciente numa classe 1 esquelética, não dentária, né? Pelo menos esquelética, né? Aumentar um pouco da hipoplasia de terço médio desse paciente, né? Botar ele numa posição mais favorável, mas ao mesmo tempo, os malefícios, eles são muito grandes também. Se a gente pensar que esse paciente que não tem uma insuficiência valoparente, ele pode desenvolver uma, esse paciente que não tenha fístulas, ele pode desenvolver fístulas, porque na hora que você faz os tracionamentos, você pode ter necrose, isso já Alteração. aconteceu. Né? Eu Exatamente. já vi Altera. pacientes com grandes avanços de maxila, onde depois esse palato simplesmente necrosou na região Uhum, central, porque não tinha suporte o suficiente. E você pode também trazer uma insuficiência valoparente desse paciente.
porque aquela suficiência faríngea que ele tinha posterior, ela vai ser No comprometida limite. com o avanço. Isso, Exatamente. ela já estava ali no limite. Então, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração para saber se pode ou não ser feito. E são coisas que a gente tem que pensar assim: vale a pena fazer o procedimento? Não vale a pena fazer? Eu posso ficar satisfeito com uma hipoplasia ali de terço médio delicada ou não tão evidente, mas uma mordida classe 1 e compensar com procedimentos circundantes ali, como implantes sintéticos, como implantes de cartilagem condral na região de base de nariz, como rinoplastias. Eu tenho que pensar nessas possibilidades antes de promover ou não um procedimento irreversível, né? A partir do momento que você faz a cirurgia ortognática, é sem volta, né? Exatamente. E nesse momento o paciente já está com um grau de saturação muito grande. E colocar Sim. essa questão para uma decisão, essa decisão não pode passar apenas pelo academismo profissional de dizer assim, não, não, você tem que ficar com uma classe 1 dentro alveolar e esquelética, porque isso é que é o padrão. Sendo que mais de 30 e tal por cento da população mundial é classe 2. Quer dizer, vamos ser razoáveis. É o que nós estávamos falando antes, né? Assim, você não pode botar todo mundo, né, na mesma linha de tratamento. Você tem que individualizar Exatamente, essa pessoa. Então, exatamente, individualização ela é isso, né? É você também dizer não, né? A gente, quando fala exa- de individualizar o tratamento, não quer dizer que todo mundo tem que ir pelo tratamento. Tem exatamente. pacientes que vão ser classe 3 que você vai preferir não mexer na maxila, né? E Uhum. só fazer a retrusão mandibular desse Retromandibular. paciente. Você não sabe, né? Assim, mas se eu fizer essa retrusão, eu vou ter uma apneia obstrutiva do sono desse paciente. Ok. Então vamos pensar em não fazer Não ortognática, fazer né? exatamente. Porque, é, porque se essa maxila é funcional, se esse paciente não tem uma insuficiência venofaríngea, se ele está tendo uma boa funcionalidade, será que essa oclusão, entre aspas, né, dentro da perfeição, é o que a gente está buscando? É o melhor para o paciente nesse momento? Então, assim, Uhum. são várias vertentes diferentes que a gente tem que ser muito honesto na conversa, né? Agora, Exatamente. se você coloca todo mundo no mesmo tabuleiro, né? Não, o cara tem que ter classe 1, tem que ter encaixe de canino, tem que ter chave de canino, né? Tem que ter Exatamente. encaixe de um molar. Ô, calma aí, cara, você não sabe. Você não sabe se esse paciente teve o canino, teve a oportunidade de ter o canino. Esse canino está Exatamente. viável. Se esse canino não virou um lateral, que, Exatamente. que, que acontece? São várias Então são coisas. várias vertentes que eu acho que a gente só tem que ser muito honesto nesse ponto, né? Assim, o que que realmente vale a pena? O que que realmente a gente pode promover para que o paciente tenha um bom resultado, né? Uhum. Então esse entendimento para mim ele vale muito mais, porque a cirurgia ortognática ela é irreversível, né? Você não Exatamente. pode desfazer a cirurgia ortognática, né, depois que você faz, mas ela pode recidivar, né? Você pode recidivar, que aí é um outro problema que você vai É outra enfrentar. história. Olha a maturidade quando você tem que ter como cirurgião, né? E como entendedor, né, do ônus e do bônus de ser o que vai liderar esse paciente nessa Uhum. jornada, de chegar e falar assim, olha, você precisa de uma ortognática, mas será que esse 5 milímetros de avanço que eu vou promover, eu preciso? Será que ele vai fazer uma diferença tão grande ou não? Olha, esses 5 milímetros eles vão fazer toda a diferença na função. Eu vou tirar a sua função. Eu vou ganhar 5 milímetros agora e 3 anos depois da cirurgia eu vou perder 6, né? Pois é. Porque a retração da minha cicatriz vai ser muito maior. Ou eu vou precisar de um retalho faríngeo, né, de fundo de Uhum. garganta desse paciente para poder melhorar a voz dele que eu vou ter prejudicado, né? Aí, de Então repente, esse essa, paciente vai essa passar a ter uma apneia que também não tinha. que não tinha exatamente. Então essa conversa ela tem que ser muito honesta e infelizmente ela não pode envolver um cirurgião não experiente, Exatamente. né? Um E eu já experiente tive na esse área da desconforto fissura, né, Fernando? na Tem área que da ser fissura. Eu já na tive área eu da já tive esse fissura. desconforto. Eu tive um residente meu, né? Ele já não era meu residente mais. Ele foi operar um dos pacientes com fissura. Eu liguei para ele. Eu falei, olha, cara, eu acho que você não devia operar esse paciente. Ele me procurou no consultório Uhum. por isso. Eu fui o mais honesto possível.
Depois da minha ligação, eu fui chamado de vários nomes, assim, né, por esse profissional. É, como se eu quisesse roubar o paciente dele, como se eu fosse uma má pessoa. Mas, enfim, ele decidiu operar, esse paciente teve uma fístula palatina e tem uma insuficiência velofaringe agora que não é corrigível cirurgicamente mais. Então, Uhum. só pelo fato de operar, a gente tem que entender, como cirurgião, né, que infelizmente não se resolve tudo com cirurgia. Eu gostaria que se resolvesse tudo com cirurgia, É, mas tem hora que a não porta da resolve, não felicidade tem não jeito. existe, não está no bloco cirúrgico, né? Não está. Enfim, como cirurgião, humildemente eu falo isso assim, não está e nunca vai estar, né? A porta da felicidade, ela está ali, ó, naquela sala interdisciplinar. Na hora que eu sento com você, Exatamente. ortodontista, e a gente pensa assim, ok, será que eu vou ganhar? Será que eu vou Uhum. realmente conseguir fazer um bom resultado? Será que uma prótese palatina para o meu paciente com insuficiência velofaríngea não é melhor do que eu tentar rodar um tecido da língua dele e prender essa língua por 45 dias ali só porque eu consigo? Então, tá vendo? Essa É, maturidade, ela é muito difícil. E nos dias de hoje, ela se torna mais difícil ainda, porque quando você expõe uma opinião dessa, você tem um outro cirurgião antiético, né, e super agressivo do outro lado, por se achar, né, mais cirurgião do que os outros, uhum. né, isso traz um conflito, né, um redemoinho, como você colocou bem, né, na cabeça do paciente, cara, que ele às vezes ele só afoga, ele não Exatamente. consegue emergir mais, ele não emerge mais. Esse cara chega Infelizmente, num ponto.